Olá, turma de sexto e sétimo período de Serviço Social da UNOPA. Estamos em mais uma aula resumo para fixação de conteúdo da disciplina Serviço Social na área de Saúde, Previdência e Assistência Social, com a terceira aula, onde essa terceira aula traz o tema Previdência Social Brasileira. Então, a professora Nelma abordou temas como Previdência Social, falando da sua implementação até os dias atuais, sobre LOPES, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, e a Lei 8.213 de 91, fala também sobre regimes previdenciários e benefícios, sobre as reformas da Previdência e sobre o serviço social na Previdência. Então, esses foram os temas abordados na aula da professora Nelma dos Santos. Sobre a Previdência Social, é importante entendermos que a Previdência Social é um seguro em que o trabalhador ele participa através de contribuições mensais, sendo garantido a este contribuinte que está participando, está contribuindo mensalmente uma renda na hora em que ele não mais puder trabalhar, né? A questão da aposentadoria. E a implementação da Previdência Social no Brasil, ela surge, como falado na aula anterior, com a Lei Eloy Chaves, no Decreto Legislativo número 4.682 de 23, né? Onde, inicialmente, essa previdência ela era organizada através de caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, sendo inicialmente organizados para os ferroviários, né? Eram caixas de aposentadorias ofertadas por categoria, né? Então, a primeira categoria a aderir a este tipo de caixa foram os ferroviários. Claro, os trabalhadores regulamentados com carteira de trabalho assinada. Não era todo mundo, não era qualquer pessoa. Tinha que haver uma regulamentação do trabalho desenvolvido por este trabalhador, né, por esta categoria. Então, inicialmente, essas caixas elas foram ofertadas aos ferroviários, os trabalhadores rurais, eles não tinham acesso, eles não eram beneficiários, né, em nenhum tipo de previdência naquele momento. Da Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei número 8.213 de 91, sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPES. Vale entendermos que as CAPs elas foram inicialmente criadas para os ferroviários, né? Porém, todavia, com o passar do tempo, para fortalecer aquele tipo de previdência existente, outras categorias também foram aderindo, né? Então, em 1960, 26 de 8 de 60, foi criada, através da Lei 3.807, a LOPES, a Lei Orgânica da Previdência Social, que unificou a legislação referente aos institutos de aposentadoria e pensões, né? E tanto criou critérios para a adesão a essas aposentadorias, a adesão a esses benefícios que eram ofertados através da contribuição, né? Quanto criou novos benefícios, a exemplo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, né? Além de outros que foram criados. Em 63, houve a criação do Fundo Rural, que anteriormente os trabalhadores rurais eles não tinham acesso a nenhum tipo de benefício, eles foram deixados à margens, né, desses benefícios que existiam, dessa previdência que era voltada para determinadas categorias. Então, em 60, foi criado o Fundo Rural. Esse Fundo Rural ele vai inserir os trabalhadores rurais como beneficiados da Previdência Social. E em 71, a Lei Complementar número 11 institui a questão do Pró-Rural, né? Que o Pró-Rural ele é um instituto, né? Ele é um programa, aliás, de assistência ao trabalhador rural. A partir dessa criação, o trabalhador rural começou a ter direitos, né? Tanto a aposentadoria por velhice, por invalidez, pensão, auxílio funeral, outras tantas
situações que ele não tinha naquele momento, né, anterior a esse momento, ele não tinha acesso. A Constituição de 1988, ela foi instituída através de muitas lutas dos movimentos sociais organizados, né, como falar também na aula anterior, né, que as categorias reivindicavam melhores condições de vida, de trabalho, né, de situação a qual todos se encontravam, né? Então, a Previdência Social, ela foi inserida no artigo 201 e 202 da Constituição. Porém, a Lei 8.213, em 91, ela vai dispor sobre os planos de benefício da Previdência e vai dar outras providências. Ela vai regulamentar, né? Ela vai regulamentar a Previdência no país. Em relação aos regimes previdenciários e benefícios, é importante entendermos que temos dois regimes em nosso país. O regime geral da Previdência Social, né, que ele é para trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos do regime seletista. A gestão deste regime é o INSS, e este regime ele tem um teto, né, como falado pela professora, o teto máximo é de R$ 6.101,06 atualmente, certo? Então, se uma pessoa, um funcionário público, um exemplo, ele ganha R$ 10.000, ele tem a base, mas tem as gratificações e tem desempenho de produtividade ou alguma outra coisa, né? Quando ele se aposentar, ele não vai receber todos aqueles benefícios inclusos, né, no salário que ele recebia anteriormente. Ele vai receber o teto máximo ofertado pela Previdência, que é 6.000. O regime próprio da Previdência, o regime próprio dos servidores públicos é um outro regime que temos. Então, é o regime geral da Previdência Social e o regime próprio dos servidores públicos. Esses dois regimes, certo? Eles são implementados e atualmente o que temos em nosso país. Esse regime próprio dos servidores públicos, eles cobrem, né, tem a cobertura para os trabalhadores públicos, certo? Da União, dos estados e dos municípios. Eles são administrados por esses entes federados, certo? E dependendo de qual situação esse funcionário público se encontra. Se ele é um servidor público federal, ele vai ser gerido, seu regime previdenciário, ele vai ser regido pela União. Se for município, é município. Se for estado, é estado. E temos também uma previdência privada complementar, né? Ela também faz parte. Temos esses dois regimes, mas a previdência privada complementar é justamente para aquele tipo de funcionário, né, que recebe a mais e que não quer, ao se aposentar, perder o padrão, o qual ele tinha ao longo da sua jornada de trabalho, né? O padrão salarial. Então, ele vai complementar, normalmente, sempre aliás, regido este tipo de previdência pelos bancos públicos e privados, certo? Os bancos, no geral, é quem gere essas previdências privadas, com títulos de capitalizações e etc. Sendo a previdência um sistema de proteção social, ele oferta alguns benefícios aos seus contribuintes, né? Benefícios diferentes, né? Temos quatro tipos de benefícios que são diferenciados aos contribuintes em relação ao acesso a esses benefícios, né? Então, em relação à aposentadoria, a aposentadoria ela é para qualquer pessoa? Não. Ela vai respeitar os critérios de idade, de tempo de contribuição, né? A questão da invalidez, né? Aposentadorias especiais, né? Pessoas que trabalham com periculosidade, salubridade, né? Tem um tempo mínimo em relação aos demais, em relação
a idade, um exemplo, né? Em relação ao tempo de contribuição, certo? Então, auxílios eles são 3, né? Aposentadoria são 4 tipos, auxílios são 3 tipos. O auxílio ele pode ser auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Auxílio doença, ele perpassa, né, anterior à questão da invalidez, a não ser que seja algo muito grave, né? Mas o auxílio doença, ele é primeiramente solicitado antes da aposentadoria por invalidez, quando você é contribuinte. O auxílio acidente, ele é também para assegurar, né, uma vida digna aos trabalhadores que por um determinado período, né, devido a um acidente, não pode estar arcando com as suas responsabilidades de trabalhador. O auxílio reclusão não é para todo mundo que está preso, como muitas pessoas acham que sim. Ele é para quem contribui, tem o tempo todos os benefícios, tem o tempo de carência mínima, né? Tem o tempo de contribuição mínima, então todos os benefícios eles seguem um padrão de acesso. Salário pode ser salário maternidade, pode ser salário de família e pode ser também a questão de pensão por morte, que pensão por morte entra como salário e não como aposentadoria, como muitas pessoas falam e acham que é. Os serviços ofertados para os beneficiários da Previdência. Eles são perícia médica, reabilitação e serviço social. Então, esses são os benefícios, né, disponíveis para os beneficiários. São 4 aposentadorias, 3 auxílios, 3 tipos de salário e 3 tipos de serviços. Todos os benefícios exigem critérios para o seu acesso, certo? Então, sobre os benefícios de aposentadoria, ele pode ser por idade rural, né? Por tempo de contribuição, pode ser especial por tempo de contribuição, pode ser por invalidez, pessoas com deficiência, idade, pessoas com deficiência, tempo de contribuição, né? Tempo de contribuição para os professores. Então, cada situação tem uma peculiaridade, né? Seja idade, seja tempo de contribuição, né? Quando o trabalhador, o exemplo da invalidez, devido ao cidadão estar incapaz de trabalhar e que não possa ser reabilitado em outra profissão, né? Porque, um exemplo, eu trabalho na Defensoria Pública, um exemplo, e faço meu serviço de telemarketing, né? E sofro um acidente e, de repente, não posso tá mais fazendo esse tipo de atendimento. Mas será que eu posso ser reabilitado, né? Em outra função, para fazer outra coisa? Então, assim, se não, aí é invalidez, né? Tem uma menina que eu conheço que é professora, que ela teve um problema de voz muito sério. Então, ela ficou afastada por um tempo, mas ela teve a reabilitação e foi colocada em outro setor. Ela ficou na biblioteca. Ficou na biblioteca. Então, assim, são exemplos, né? Que a gente sempre tem que estar relacionando cada situação específica, tem um exemplo e tem algo a ser lido, a ser entendido. Tem um prazo, né, 180 dias para aposentadoria por idade rural, né, 180 meses trabalhados na atividade rural. Então, tem que ter a idade e tem que ter o tempo, certo? Então, é bom que todos deem uma lida em cada ponto que a professora expressou. Estão todos bem colocados nos slides, imprimam os slides e leiam ponto a ponto e fixe, porque isso é extremamente importante. Além dos benefícios de aposentadoria, temos também outros benefícios. A exemplo da pensão por morte, do salário maternidade, do salário família, do auxílio acidente, do auxílio doença, do auxílio reclusão. Cada um desses benefícios tem um critério, certo?
para seu acesso e tem um público específico. Então, é interessante voltar aos slides e dar uma lida de um por um, certo? Lembrando que essa aula é uma aula resumo para fixação, porém, todavia, não exime a necessidade de uma leitura de cada um, pois a leitura é um meio de fixar, né, com maior precisão os conteúdos das aulas. Em relação aos benefícios assistenciais e de legislação específicas, né, nós temos assistencial, a questão do idoso, né, que é devido ao idoso, através de legislação específica do BPC, né, que também o BPC ele tem uma legislação referente à pessoa com deficiência, tem também a questão do trabalhador portuário avulso, tem pensões especiais que são devidas assistencialmente às pessoas, às crianças com microcefalia, né, que foram adquiridas através do Zika vírus, da síndrome da talidomida, nascidas a partir de 1º de março de 58, e também pessoas com hanseníase, né, pessoas que foram segregadas em relação a certos atendimentos, né, normalmente algumas pessoas que foram reclusas, né, que não tiveram os devidos atendimentos, que ficam aglomeradas uma por cima da outra e tal, então elas são propícias. Então, se ela sair do sistema carcerário, um exemplo, e for diagnosticada, elas podem recorrer e podem sim ter essa pressão especial devido à hanseníase. Também a questão do seguro-defeso, devido ao pescador artesanal. Então, esses são os benefícios, né? E o BPC, ele vem a garantir muitos desses benefícios com leis específicas, né? Com a lei específica que define, né, os critérios para a pessoa idosa, os critérios para a pessoa com deficiência, né? Então, o BPC, o benefício de prestação continuada, é uma legislação a qual o assistente social, o estudante de serviço social deve se ater, deve conhecer, se aproximar e tentar entender. Então, a minha recomendação é de que vocês peguem a lei específica e deem uma olhadinha. Algumas causas dos déficits da Previdência Social. Falando um pouco sobre essas reformas, a professora cita algumas causas desses déficits, mostrando que esse déficit ele não é de hoje, ele não é unicamente devido à expectativa de vida que aumentou. Isso também contribui, mas ela faz uma contextualização desde a época da ditadura, né? Onde a ditadura foi o momento em que mais se financiou grandes obras, né? A exemplo da Transamazônica, das usinas nucleares de Angra do Reis, da Ponte Rio-Niterói, todas essas grandes obras, elas foram realizadas com os recursos da Previdência Social. E essas obras foram feitas com esses recursos e esses recursos simplesmente não foram devolvidos à Previdência Social. Então, esse déficit ele já vem de longas datas, né? Houve sim um aumento na expectativa de vida, né? Onde existe muitas pessoas idosas, né? Ou seja, muita gente recebendo aposentadoria e devido ao desemprego, devido ao aumento dos trabalhadores informais, poucas pessoas contribuem, né? Porém, todavia, a Previdência Social, ela não tem apenas os recursos dos contribuintes, né? Ela também tem o recurso do poder público, tem os recursos das empresas, né, que contribuem. Então, a Previdência Social, ela tem algumas coisas que causam sim esse déficit, mas ela tem muitas coisas que causam um ônus positivo, né? Um bônus positivo a esse montante que ela arrecada, né? E devido a essas causas, a esses déficits, né? Fala-se muito sobre as reformas, né? As reformas para estar adequando a nova realidade
do Brasil, a nova realidade da população. Então, alguns dos documentos, né, históricos dessas reformas, eles são expostos na aula. A PEC número 20 de 98, ela vem a estabelecer idade mínima para a aposentadoria, a questão do fator previdenciário, né, que é um cálculo que se faz em relação ao tempo de contribuição, a expectativa de vida, a idade do trabalhador. Então, anteriormente a essa PEC não existia esse fator previdenciário, né? Então, ela veio trazendo esta reforma, trazendo esta nova forma de fazer este cálculo para se aposentar. A PEC 40 de 2003, ela é direcionada ao regime próprio dos servidores públicos, certo? Então, ela também traz o fim da aposentadoria proporcional, ela dava alguns bônus, né, para o servidor que atingisse a idade e o tempo, mas que continuasse a trabalhar, né? Então, ela trouxe algumas definições, né, para uma melhor permanência dos trabalhadores, a fim de que eles não se aposentassem tão rápido, tão logo fizessem o tempo de contribuição e a idade, né? Então, houve também uma redução de 30% no valor de pensões por morte em relação ao valor da remuneração do servidor, né, que era concedida após a promulgação dessa reforma. Então, essa reforma ela veio também a trazer alguns ajustes para os beneficiários. E a PEC 60 de 2019, bem recente, ela vai ser direcionada tanto ao regime geral da Previdência Social como ao regime próprio dos servidores públicos da União, né? Questão de idade mínima, questão de tempo de contribuição. Houve toda uma reformulação do acesso aos benefícios, das formas, dos meios. Então, são PECs interessantes que sejam vistas, que sejam observadas por vocês, tá certo? Então, que vocês leiam, que vocês tenham acesso, que vocês tenham curiosidade, porque assim vocês irão fixar melhor o conteúdo. Em relação ao serviço social na Previdência Social, é importante entendermos que a portaria de número 52, de 6 de setembro de 44, devido à exigência institucional do Conselho Nacional de Trabalho, né, ela vai legalizar a atuação do assistente social na Previdência, essa portaria. Isso foi uma exigência dessa legalização, certo? Então, a partir de 44, o serviço social ele já era inserido na Previdência. E após 90, né, após a Constituição de 88, na década de 90, a atuação do profissional ela é intensificada em todos os setores da Previdência Social, como sendo essencial. A Constituição ela traz essa necessidade. E a lei da Previdência Social, a Lei 8213, ela traz no seu artigo 88, né, as especificações, né, as necessidades e as competências da atuação do serviço social dentro da Previdência Social. Sobre o serviço social na Previdência Social e a Lei 8.213 de 91. Na lei, especificamente, existe o artigo 88, que ele vai tratar justamente do serviço social, né? E do serviço social, ele afirma que compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizadas intervenções técnicas, assistência de natureza jurídica, ajuda material,
recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe. O serviço social, considerando a universalização da previdência social, prestará assessoramento técnico aos estados, municípios, na implementação, na elaboração e implementação de suas propostas de trabalho. Ou seja, o serviço social, ele tem como objetivo, né, esse acesso, esse meio, né, de que os usuários tenham acesso aos benefícios e serviços de assistência. Então, ele vai viabilizar, né, vai esclarecer e vai buscar soluções para que ocorra uma relação clara, né, e realmente de assistência previdenciária para com os usuários, né? E ele também vai contribuir para a formação de uma consciência coletiva de proteção do trabalho no âmbito da previdência pública, em articulação com os movimentos organizados da sociedade, como sempre fala mais abaixo, né? Em articulação com as associações e entidades de classe. Então, ele vai fortalecer essa política previdenciária, ele vai dar subsídios para que os usuários tenham participação, tenham voz, tenham vez e tenham acesso aos seus direitos de forma desburocratizada. Então, obrigada a todos pela atenção, né? Finalizamos aqui mais uma aula, a terceira aula da nossa disciplina, uma disciplina bastante densa, que exige muita leitura, que exige muito cuidado e atenção com todas as leituras que estão disponíveis, né, disponíveis no portal, né, os textos de apoio, os slides, né, as referências que a professora utilizou. Então, tudo é extremamente importante para que seja fortalecido o conhecimento de vocês na vida acadêmica, para que vocês possam levar no campo de trabalho em breve.